Fala que é das crianças que saem, da boca delas que sai o perfeito louvor, né? É delas, porque delas já é o reino dos céus. E aquele nessa noite que pudesse colocar em seus atelhos, os seus pés e abrir a sua Bíblia em Gênesis 3:15. Aleluia. A gente pode começar do verso 14 em cima. Amém? Gênesis 3. Gênesis 3. Vem pra cá, meu filho, sai da rua. Vem aqui, Bernardo, ande. Por favor, vem. 3 a partir do 14. Do 14. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: então o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso, maldita? Será mais do que toda a besta, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás o pó da terra de todos os teus dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Amém? Amém. A palavra do Senhor nesta noite para o nosso coração, né? Nós sabemos que quando Deus começou, pode se sentar, ficar à vontade nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que quando Deus, Ele foi fazer o homem, Ele criou o homem no Espírito. Em Gênesis 1, em Gênesis 2, Ele forma o homem. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo era bom. Mas só que faltava algo. E o que Deus achou que faltava algo para Ele? Ele queria alguém que Ele não viesse adorar Ele pela vontade, porque Ele expunha isso. Porque os anjos eles já são obrigados a obedecer a Deus, né? Os anjos eles recebem uma ordem. E o homem não é assim. E Deus fez um homem, formou um homem do pó da terra. Primeiro Ele cria o homem no Espírito. Ele diz: olha, e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando chega no 2, a palavra do Senhor vai dizer assim, que quando o homem cai, que o homem ficou conhecendo, Deus diz assim: olha, o homem se tornou como um de nós. Como? Se Deus, Ele disse no Espírito, Ele disse: olha, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. E como que no capítulo 2 Ele vai dizer: e o homem se tornou como um de nós. Ele não vai dizer o homem se tornou como nós, mas o homem se tornou como um de nós. E quem era um deles, um de nós? Ele estava se referindo à serpente, o enganador. Desde o princípio da criação, ele também já estava lá com Deus. Porque talvez a gente vai pensar, mas Deus falhou na sua criação, Ele fez alguém perverso e ali não deu certo a criação de Deus. Acredito que o homem, como o homem se perde, Satanás também ele se perdeu. Se perdeu de quem? Se perdeu do próprio Deus. E é isso que o homem está fazendo, se perdendo de Deus. Assim como o inimigo lá no céu ele se perdeu. O homem ele fracassou no jardim, um lugar onde Deus tinha separado para colocar ele, onde tudo era perfeição, porque a palavra do Senhor vai dizer que naquele tempo, para carregar um cacho de uva, necessário 3 homens para poder carregar um cacho de uva. Hoje um cacho de uva cabe na palma da sua mão. Olha como o pecado, ele devastou tanto que ele afetou a natureza, né? Precisava de 2 homens, na verdade, não era 3, de 2 homens para carregar. Olha que fruta grande, né? Hoje você bota um cacho de uva na palma da sua mão. O nosso pecado, ele interfere em muita coisa. E o nosso pecado está interferindo em tudo na terra. Aí a palavra do Senhor fala assim: olha, eu porei inimizade entre ti e a serpente. A semente do inimigo é a nossa inimiga. E aí a gente vai para onde?
João 3,16. O que João 3,16 ele vai nos dizer? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como Deus já tinha um plano perfeito, porque em João, no versículo 1, vai dizer que Deus, Jesus Cristo, estava no princípio. O homem fez com que as coisas viessem a acontecer de uma forma errônea, mas o plano de Deus é perfeito. Já tinha um resgate para nós. Para quê? Para cobrir aquele pecado que o homem fez lá no Jardim do Éden. Talvez o inimigo possa até pensar, a palavra não vai dizer, isso é uma conjecturação minha, que o plano de Deus tinha falhado para o homem, né? Deus agora vai ver a sua criação arruinada, né? Porque quando o homem cai, Deus não fracassou, mas o homem sim. Mas só que Deus ele já tinha um plano, e o plano se chama Jesus Cristo, a nova redenção, a redenção, porque a palavra do Senhor, em Isaías 53, versículo 5, vai nos dizer que ele foi ferido, que ele foi moído, e pelas suas pisaduras o quê? Nós fomos sarados. Jesus Cristo, ele teve que vir, ele teve que morrer para quê? Para perdoar aquele pecado lá, que o homem fez lá no princípio também. Porque quando Deus criou, o homem caiu. Então, Deus teve que mandar tudo o que ele tinha, que era Cristo Jesus. Aleluia. E aquele sacrifício ali que foi feito no jardim para poder vestir a vergonha do homem, não era o suficiente. Porque quando Deus cobre o homem no jardim, na cruz do Calvário, Jesus Cristo estava desnudado. Jesus Cristo estava sem veste, porque a nossa vergonha que cobria Cristo Jesus. E quando Deus fala assim, olha, porém inimizade entre ti e a tua semente, você esmagará a cabeça, né? Que Cristo esmagaria a serpente, a cabeça, mas o calcanhar de Cristo seria ferido. Cristo ali tinha fraqueza? Não. Mas qual era o calcanhar de Cristo? Era nós. Por que era o calcanhar de Cristo? Porque Cristo ele não tinha pecado. Cristo ele nunca pecou. Então a fraqueza de Cristo estava no calcanhar. Por quê? Porque era pelas pisaduras que nós iríamos ser sarados. Significava que a fraqueza de Cristo era nós. O quê? O pecado em Cristo. O pecado não era de Cristo, mas o pecado, ele foi ligado a Cristo. Por quê? Porque ele foi o cordeiro imortal sacrificado. Aleluia. O vivo. Aleluia. Nele é o cordeiro perfeito. Mas ele tinha a fraqueza que era nós. Nós fazemos parte do calcanhar. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que luz, né, a tua palavra para os meus pés. Então, se você vai fazer uma obra, você não vai começar pela cabeça, né, para ser uma obra perfeita. Você vai começar do calcanhar para chegar até a cabeça. Assim é Cristo em nossa vida. Cristo ele tem que entrar. Ele diz que o nosso corpo, nossos olhos têm que refletir o quê? A luz que é Cristo. E a palavra do Senhor em Mateus 25, que vai falar das virgens, que quando aquelas 5 voltaram, que elas estavam sem a luz, era porque elas não tinham recebido a palavra. Elas não deixaram a palavra entrar. Porque a palavra, além dela ser luz, ela é água para nós. Ela é água que sacia a nossa sede espiritual. Ela é o pão que nos alimenta, mas também ela é a luz para o nosso corpo. Porque ele fala, se seus olhos forem bons, todo o corpo será luz. Então, meus amados, você não vai ver um amor maior do que esse de Cristo. Ao mesmo tempo que ele diz, olha, porém inimizade de ti e a serpente, ele nos joga para João 3,16, que ele teve que amar o mundo. Aí mais adiante ele vai nos dizer assim, o 17.
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As nossas obras, elas nos reprovam. As nossas obras são reprovadas diante de Cristo, as nossas más obras. Por isso, quando o Senhor vai falar, olha, não se pode acender uma candeia e colocar debaixo de uma mesa. Por quê? Porque a luz, ela tem que vir para o meio. Por quê? Porque a luz é Cristo. E quem está em Cristo não anda nas trevas, mas tem a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Né? Jesus é a nossa maravilhosa luz. E o Senhor fala, olha, vós sois o sal da terra. E nós servimos para quê? Para dar gosto. E a palavra do Senhor fala que pelo primeiro homem, a morte entrou no mundo. Mas pela morte do segundo homem, a vida nos alcançou. Olha que incrível. A morte entrou no mundo, alcançou toda a humanidade através do Adão. Mas do segundo Adão, ele fez com que a gente alcançasse o quê? A vida. Porque o homem, se Jesus não tivesse vindo, aquele plano de Deus não tivesse sido feito, arquitetado desde o princípio, o homem já não poderia mais alcançar a graça. O homem ia morrer sem salvação. O homem já não poderia ver nunca mais a face do nosso Criador Jesus Cristo. Meu amado, não se deixe enganar, os dias são maus. Naquele grande dia será grande dia de surpresa, porque muita gente hoje acha que está na luz, mas está nas trevas. Muita gente hoje acha, porque carrega a Bíblia debaixo do braço, e veste uma roupa até legal mesmo, até arrastando no chão, varrendo tudo, e vem para a igreja e acha que aquilo dali é simbolismo de santidade. Não, santidade não é o que eu faço na sua frente. Santidade é o que eu faço na minha casa, que é aquele que vê, aquele que vai me aprovar ou me reprovar. Santidade não é o que eu mostro para você, não é o que eu aparento ser para você. Porque às vezes você pode me olhar, talvez a irmã seja uma mulher de Deus, ou talvez você olhe, a irmã não é mulher de Deus. É assim, né? Isso é questão de 9 segundos para a gente julgar alguém. Mas assim, as pessoas acham que, muita gente já acha que está salvo. Irmão, sem Cristo a gente não está salvo. Aquelas 5 virgens que eram doidas, elas acharam também que iam entrar nas bodas do Cordeiro. Mas na hora de entrar, elas foram reprovadas. Porque certamente as obras delas eram más. Certamente elas andavam na escuridão e não tinham Cristo. Talvez até vivia a aparência que tinha, mas não tinha. O Senhor fala que os ombreiros fraudulentos, né? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Mas os de Deus são doidos. Às vezes são loucos. Os filhos da luz são mais doidos do que os que é das trevas. Porque os das trevas são prudentes e os da luz não. E a palavra do Senhor em Apocalipse vai dizer o quê? Que aquela serpente em Apocalipse 20, capítulo 10, que aquela serpente sedutora das multidões, que enganou aquela mulher, ela será lançada no fogo. Por quê? Porque aquele que desceu do céu é o que pisou na cabeça dela. Ela já foi derrotada. Hoje você não pode mais dizer, mas Satanás fez isso. Olha, Satanás só entra na sua vida se você der liberdade. Porque a palavra do Senhor vai te dizer, olha, que Satanás ele anda de redor, rugindo como um leão. Mas o que a palavra vai dizer? Olha, se Satanás entrar pelo caminho, por 7 ele tem que andar diferente do seu. A palavra do Senhor vai dizer, olha, vá sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que aconteceu no jardim? Ela não fugiu da serpente. Ela não fugiu. Aquela conversa, irmão, não era de uma hora para outra. Não tem como ser de uma hora para outra, porque a palavra do Senhor vai dizer que Satanás é astuto.
Se ele é astuto, ele vem de mansinho. Ele não chega, olha, Francisca, de uma vez, não. Ele vai devagarzinho. Ele vai fazendo as artimanhas. Ele vai fazendo as coisas com prudência, porque ele é sensato, né? Porque a palavra fala que os filhos das trevas é mais prudente do que a luz. Então, se é filho da treva, é filho de quem? Então, o pai deles é prudente. E é lógico que eles são prudentes. Então, Jesus Cristo, ele está voltando, meus amados. Jesus Cristo, ele está voltando. Será que estamos preparados? Não estamos. Precisamos todos os dias nos achegar a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é que pode nos salvar e nos ajudar. Você tem que clamar Jesus para o seu lar, clamar Jesus para a sua casa, clamar Jesus para o seu lar, porque o Satanás, ele anda de redor. Mas se você botar o Senhor Jesus na sua vida e você estiver ligado na onde você precisa, da onde precisamos, eu te garanto que Jesus, ele vai te dar o socorro, ele vai te dar a estratégia, ele vai te dar uma forma de você vencer as lutas. Nós não estamos preparados, irmãos, para o que está vindo. É preciso clamar Jesus Cristo, porque está vindo coisa terrível para o mundo. Pelo Brasil, principalmente. Porque o Brasil é um povo de coração muito duro. O brasileiro é um povo que acha que tudo vai bem. O brasileiro acha que as coisas estão tudo maravilha e não está. Você fala de Deus, não, eu tenho Deus. Mas será que Deus está te tendo como filho? Eu tenho Deus como pai. Mas será que Deus está me tendo como filha? Talvez eu acho que tem ele como meu pai, mas talvez ele não me tem como filho. Então a gente tem que ser prudentes. Não dar ouvidos às más conversações, porque Eva, ela teve um diálogo. Nós não temos tempo de dialogar com o inimigo da nossa alma. O que nós temos é clamar Jesus Cristo, né? E pedir ele se revestir de toda a armadura que Paulo fala. Porque teu inimigo não é aquele que te deseja o mal, porque aquele que te deseja o mal, nós oramos e Jesus faz na vida dele. Mas o nosso adversário é aquele que a gente não vê. Porque Paulo diz, olha, a sua luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra principado e potestade nas regiões celestiais. Né? O inimigo da nossa alma, ele é forte, mas mais forte é aquele que está em nós, que é Cristo Jesus, porque Jesus já triunfou a morte, já venceu a morte, quebrou as cadeias do inferno, foi buscar a chave do inferno, buscou a chave da morte e agora ele vive para todos sempre e mais poderoso do que Deus na nossa vida, é só Deus mesmo, porque não adianta, ele pode até investir, mas poderoso é só Cristo. Se você está revestido de Cristo, se você está comendo da palavra de Cristo, se você está se alimentando, você está bem, você está no caminho certo, você está trilhando o caminho que é Cristo Jesus, amém? E nesta noite fica com essa palavra. Eu não sou pregadora, né? Pregador aqui é o Espírito Santo de Deus. Ai de nós, se não for não derramar um pouquinho assim da sua misericórdia. A gente não prega, mas a gente fala daquele que tudo é e que era e que há de vir sobre as nuvens, buscar o povo lavado e remido, né? Esse é o nosso Jesus, ele está voltando. É tempo de nos segurar a Cristo. O Senhor vai fazer muita coisa, né? Não vai fazer, ele vai permitir, porque quem está fazendo é os nossos pecados, é o nosso querer, é a nossa vontade que está permitindo que o mal predomine sobre a terra, né? Mas Jesus Cristo, ele vai permitir, porque ele é Deus e ele não vai deixar se escarnecer, porque as pessoas estão se escarnecendo de Deus, estão escarnecendo de Jesus Cristo. E ele é poderoso, e ele é fiel, e ele não vai deixar escarnecer o nome dele. E ele está vindo com a sua justiça sobre a terra, e essa terra ela vai sacudir mesmo, e que a gente venha estar agarrado em Jesus Cristo, amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, nesta noite, papai, até aqui as tuas mãos têm me segurado, me sustentado, Senhor. Deus, nesta noite eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa semente brota em nossos corações, papai, porque a espada ela corta primeiro é aqui, não é lá, que ela corta aqui dentro, Senhor Deus,
Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor poderoso e amado, toma a tua igreja, toma teu povo, abençoa cada um. Nesta noite, segura nas mãos, firma os passos, papai, em nome de Jesus, e ajuda cada um, em nome de Jesus Cristo. Aquele que chegou com enfermidade, que o Senhor cure. Aquele que chegou, Senhor, com opressão, que o Senhor cure. Meu Deus, que chegou com qualquer dificuldade, que o Senhor faça o renovo, a transformação.